A gente estava super ansiosa por esse evento. A gente queria agradecer primeiramente toda a iniciativa, né, da ABC, da Orolab, em viabilizar um evento de tamanha importância para a gente falar desse tema, que é a beleza negra. Então, eu sou a Bianca, sou coordenadora de marketing aqui da DSM. E eu sou a Júlia Batista, eu sou analista no laboratório de personal care para a DSM. Bom, então, como o Raoni já abordou, a gente vai falar desse tema que é da beleza negra. Então, a nossa palestra vai ser por dentro da beleza da pele negra, entendendo as principais necessidades desse mercado. Quando a gente fala do mercado de beleza negra, é importante entender qual que é a população de pele negra no Brasil, né? Qual que é o tamanho desse mercado? Então, aqui a gente traz alguns dados muito importantes do IBGE que mostram que 56% da população brasileira é de fato negra. Então, quando a gente fala em números, o que isso representa? Isso representa que mais de 106 milhões de pessoas é de fato negra. E aí a gente vê um pouquinho através desse gráfico, que é outro estudo do IBGE falando da autodeclaração da população, que quando a gente vai somar a população de pardos e pretos, a gente vê que esse percentual é de fato de 56%, enquanto a população branca representa 43%. Ou seja, mais da metade da população é negro, que mostra que é um mercado com alto potencial. Aqui a gente pode ver que a população negra está crescendo no decorrer dos anos. Então, nesse estudo, a gente analisa a população residente por cor ou por raça em percentual no Brasil. Então, aqui a gente vê, nesse primeiro gráfico, a população branca, preta e parda, que é onde a gente vai dar maior destaque. Então, a gente vê que no período de 2012 a 2021, existe um crescimento dessa população. E isso se reflete em todas as regiões do Brasil. Então, nesse estudo, a gente vê a região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, onde a gente pode perceber que também no período de 2012 a 2021 existe um crescimento considerável dessa população ao redor do Brasil, sendo a maior percentual de população negra nas regiões do Norte e do Nordeste. E quando a gente fala em consumo, a gente vê que as mulheres negras movimentam 704 bilhões de reais por ano, que equivale a 16% do consumo nacional. Ou seja, é o maior mercado potencial que a gente tem e o que mais cresce no Brasil, né? Mas para a gente trazer esse dado para dentro da nossa palestra e para dentro desse mercado de cosmético, a gente analisou o segmento de beleza e cuidados pessoais, né, no que diz respeito a essas mulheres. A gente vê que é um universo com diversas oportunidades e desafios para os consumidores de pele negra. E como que a gente percebeu isso? Como que a gente entendeu melhor esses dados de consumo dessa população? Bom, a DSM recrutou um painel online com 106 mulheres de peles negras para a gente trazer, né, endereçar alguns questionamentos sobre as rotinas de beleza dessas mulheres. Então, falando um pouquinho do target desse estudo, as mulheres tiveram uma média de 18 a 44 anos, sendo que 45% dessas mulheres têm de 18 a 29 anos e 55% dessas mulheres têm de 30 a 44 anos, o que mostra que a gente abordou uma grande população para a gente coletar esses dados. E realizamos 35 perguntas. Mas o que a gente queria, né, endereçar como DSM nessa empresa? Então, a gente queria endereçar alguns tópicos, né? Eu vou trazer os principais aqui para vocês, mas entre alguns são o que essas marcas de beleza negra representam para essas mulheres? Essas mulheres estão, de fato, se sentindo representadas? Qual que é a relevância dos cuidados com a pele para essas consumidoras? Quais são os produtos disponíveis no mercado? Eles endereçam o que essas mulheres estão buscando, que muito vai com o que o Raoni apresentou no início, né? Quais são as queixas em relação à pele negra? E outros temas que a gente vai trazer nos slides seguintes. Então, quando a gente vê esse gráfico, a gente vê
que por mais que a gente tenha um percentual, né, de 42% das mulheres se sentindo representada pelas marcas de beleza negra nas mídias sociais, a gente vê que uma grande parte ainda não se sente representada ou se sente pouco representado, o que mostra que esse universo ainda precisa, né, ser muito bem entendido, muito bem estudado, né, para que as pessoas negras se sintam também parte desse mercado de cosméticos. Quando a gente fala, né, um pouco mais sobre o cuidado com a pele e a relação entre o bem-estar, a gente vê que as mulheres entendem como algo extremamente relevante cuidar da saúde da pele. Então, a gente mostra que esse mercado realmente tem um potencial, né, de cuidar da beleza. Quando a gente entende, né, as preferências desses consumidores de consumo, a gente vê que 96% desses consumidores gostariam de ver produtos exclusivos e personalizados para o seu tom de pele, ou seja, ter essa experiência mais personalizada. E mesmo, né, tendo essa preferência, a gente vê que as mulheres ainda têm dificuldade em encontrar o produto ideal para sua pele. Nesse estudo, a gente vê que as 3 categorias que as mulheres mais encontram dificuldade de encontrar são maquiagem, tratamento facial, como por exemplo um sérum, e protetor solar, mas não para por aí. A gente também vê que elas têm dificuldade em encontrar demaquilante, vê dificuldade em encontrar produtos para cabelo e produtos para tratamento corporal, o que mostra que a gente ainda precisa amadurecer esse mercado, né? E trazer opções cada vez mais personalizadas para esse consumidor que tem necessidades específicas. Aqui a gente pode ver que algumas mulheres, né, relataram algumas queixas e desconfortos com relação à sua pele, né? As mais diversas entre si, sendo as mais representativas as olheiras, a acne e a oleosidade, né? O que mostra que a gente precisa de fato atuar nessa necessidade não atendida dessas consumidoras. E também não para por aí. Outras mulheres relataram sensibilidade na pele, né? Poros dilatados, rugas, entre outras necessidades que também precisam ser atendidas e compreendidas por nós como indústria. Quando a gente fala de jornada de compra desse consumidor, a gente vê que as mulheres negras têm, de fato, algumas frustrações na área de compra. Então, muitas vezes elas têm certeza se o produto é o melhor e o mais adequado para o tipo de pele delas. Muitas vezes o produto não cumpre com o prometido que elas estavam buscando no momento da compra. E muitas vezes o produto tem valor excessivo. Então, esses pontos também são algo que a gente precisa levar em consideração. Com isso, a DCM enxergou uma grande oportunidade em co-criar uma linha de produtos negros que vão endereçar todas essas características e necessidades que a gente viu nesse painel online, né? Mas para a gente entrar um pouco mais a fundo, né, a gente realizou uma pesquisa qualitativa, né, com algumas consumidoras, através, né, de algumas iniciativas internas da DSM. Então, na DSM, só para explicar um pouquinho para vocês, a gente é altamente comprometido com diversidade, equidade e inclusão, e nós temos alguns pilares formados por colaboradores da DSM de diversos países. Então, dentro desse pilar de raça e etnia, que a gente entendeu que é um pilar que se conecta fortemente com o propósito do nosso projeto, a gente tem algumas mulheres, e a gente engajou 20 mulheres em 4 painéis presenciais em São Paulo e algumas outras regiões dentro de São Paulo, para a gente conduzir uma pesquisa mais qualitativa, para entender mais a fundo essas necessidades dessas mulheres de peles negras e também para elas experimentarem os produtos que a gente estava trazendo para o nosso portfólio. Então, aqui vocês podem ver algumas imagens de algumas colaboradoras testando os nossos produtos, né, tendo essa experiência sensorial. E eu vou mostrar um pouquinho mais adentro quais foram os principais feedbacks que a gente coletou dessas mulheres. Quando a gente fala dos cuidados com o cabelo ou hair care, a gente entende, né, através dos feedbacks coletados, que o hair care é uma categoria muito bem consolidada já no mercado, né? A gente vê
com marcas como, por exemplo, a Sala Online, que vocês podem ver nesse anúncio aqui, que a gente já tem, né, muitas comunicações voltadas a esse tipo de cabelo, né, da consumidora negra. Então, a gente vê esse aumento de ofertas e de especialistas falando desse tema. Mas quando a gente vai falar, né, do próximo tópico, que é, de fato, o skincare, a gente vê que falta equidade nessa dinâmica de mercado, né, nesse aprofundamento para a gente poder endereçar aquelas dores que eu falei anteriormente desses consumidores. Então, falando um pouquinho de skincare, a gente vê que, de fato, não podemos negar que o mercado de beleza para a pele negra em skincare tem evoluído, como marcas icônicas como, por exemplo, a Fenty Beauty, que desenvolveu uma linha, né, específica para peles negras, marcas como a Nivea, a Natura e a Avon, que a gente conhece bem, mas que mesmo tendo essas marcas no mercado, as mulheres sentem que faltam produtos específicos para o seu tom de pele. Ou seja, né, muitas vezes as mulheres têm que combinar duas bases para chegar no tom de pele, ou alguns outros produtos, né, que elas chegam. Nós ouvimos relatos, né, de mulheres que chegaram na farmácia e o balconista chegou a oferecer um produto, porém depois, quando elas foram ver na prática, não era exatamente o tom delas. Então, a gente vê que faltam produtos específicos para atender essas necessidades. Os produtos existentes não endereçam exatamente essas necessidades desses consumidores. Então, pessoal, para falar um pouquinho, né, mais de quais são essas especificidades da pele negra, né, o que a gente precisa realmente endereçar, eu vou convidar a Júlia para trazer um pouquinho dessa parte mais técnica. Muito obrigada. Vou ver o computador aqui. Muito obrigada, Bianca. Bom, então, adentrando um pouco mais assim nesse background técnico das necessidades da pele negra, né? Eu queria alinhar com vocês, primeiramente, o que a gente está definindo como pele negra aqui. Não existe, acredito, um consenso universal do que é pele negra. Então, aqui a gente está utilizando uma escala, que é a escala mais utilizada pelos dermatologistas, que é a de Fitzpatrick, a depender da sua pigmentação e da sua reação aos últimos fototipos, 4, 5 e 6, que são peles mais pigmentadas, que quase nunca ou nunca se queimam e quase sempre ou sempre se bronzeiam. E como a Bianca comentou, as nossas consumidoras, elas entendem que a pele dela é especial, mas poucas souberam dizer ao certo quais são essas especificidades da pele negra, né? Então, acredito que ainda falta muita comunicação educacional mesmo para essas mulheres. E para a gente, inclusive, a gente teve que buscar muito em um acervo de artigos científicos dermatológicos e a gente encontrou 3 principais tópicos que geram essas tendências diferenciadas da pele negra, né? Primeira, no melanócito, na barreira cutânea e nas glândulas sebáceas. E agora eu vou entrar mais a fundo assim, em cada um deles. Então, falando do melanócito, aqui a gente tem um diagrama que mostra muito bem a relação, a comparação entre o fototipo mais claro e o fototipo mais escuro. A gente tem essas bolinhas azuis que representam os melanócitos e essas bolinhas menores, cinzas e pretas, que representam a melanina. Então, a gente pode ver que em fototipos mais escuros, embora a gente tenha o mesmo número de melanócitos, a produção de melanina é muito maior e ela está presente nas camadas mais superiores da pele. Isso cria uma barreira para os raios UV, fazendo com que tenha um fator de proteção solar natural, assim. Fototipos mais escuros, como o 6, por exemplo, chegam a ter um FPS natural de até 13. Então, isso é muito bom, porque previne os danos induzidos pela radiação UV, como o fotoenvelhecimento, por exemplo. Mas, por outro lado, uma desvantagem de ter essa produção maior de melanina é a facilidade de ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória, que pode acontecer até depois de pequenas inflamações na pele, e elas são mais difíceis de ser tratadas e mais duradouras. Então, os maiores distúrbios assim para a pele negra acaba sendo de origem pigmentar. Falando um pouco da barreira cutânea, assim, aqui eu tenho 2 estudos muito interessantes. O primeiro é um gráfico que mostra a quantidade de lipídios epidermais que a gente tem em diferentes tipos étnicos. E ele mostra que afro-americanos têm significativamente menos ceramidas do que os outros 2 grupos, que são de caucasianos e asiáticos. Isso está muito relacionado com a perda de água transepidermal. Por quê? Aqui nesse estudo da DSM, a DSM investiu numa metodologia nova, onde é possível mapear alguns pontos da face
Medir algum critério, nesse caso aqui a gente está medindo a hidratação, né, ou a perda de água transepidermal, né, quando a gente pode ver ao contrário, e ele traduz esses valores em coloração. Isso faz um resultado muito mais visual, né? Então, aqui a gente pode ver que, em relação à medição de perda de água transepidermal, as áreas mais avermelhadas representam uma maior intensidade. E a gente pode ver que está muito mais presente em negros de descendência africana do que nos outros fototipos. E essa mesma metodologia da DSM pode ser aplicada para outras medidas também, como o pH epidérmico. A gente sabe que quanto menor o pH epidérmico, maior é a defesa antimicrobiana da pele. Mas nesse estudo a gente mostra que isso também está muito relacionado com a função barreira do extrato córneo. A gente pode ver nessa imagem que quanto mais avermelhado, maior é o pH. E isso está muito presente nos negros de origem africana e nos indianos. Isso mostra uma menor resiliência da barreira cutânea do extrato córneo. Então, isso também está muito interligado assim, com o dado de perda de água transepidermal também. Esse mesmo dado também relaciona com as glândulas sebáceas. Por ter mais perda de água, o corpo acaba tentando suprir essa falta de hidratação com a produção mais exacerbada de sebo. Então, em peles negras, a gente tem glândulas sebáceas maiores que produzem mais sebo, e o sebo é um precursor da acne, né? Que, se inflamada, ele pode gerar facilmente uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, acaba sendo um ciclo vicioso de distúrbios aí nessa pele negra. E frente a todos esses estudos que a gente fez, né? A gente não pode ficar parado assim, e a gente pensou em algumas propostas de soluções. Essas propostas, elas estão dentro de um projeto intitulado de Eu Sou, onde a gente realmente foca e valoriza a essência da beleza negra. Então, foi um projeto que já está há um ano aí rodando dentro da empresa, em que a gente realmente está focando em entender um pouco mais esse mercado. E aqui alguns dados que temos de Mintel e pesquisas da SM. A gente vê que no mercado, 47% das consumidoras procuram ou compram marcas que promovem a inclusão e diversidade. Isso não somente em produtos, mas também no core da empresa, se é algo intrínseco à ética da empresa. Pensando em formulações de sun care, que é um dos nossos caminhos mais fortes aqui dentro da DSM, a gente vê que as consumidoras buscam muito fórmulas 100% minerais. Houve um aumento de 31% no uso de filtros UV minerais de 2017 a 2020. Outro dado muito expressivo que a gente traz aqui é que 77% das mulheres esperam que a base tenha FPS, esperam essa multifuncionalidade. Mas 43% delas não está satisfeito com a textura. Elas querem um produto mais leve, com toque seco e querem um tom natural. Isso também dá para a gente olhar exclusivamente para o Brasil, com os dados que a Bianca mostrou anteriormente. E frente a isso, a gente traz uma solução, né? Aqui eu vou mostrar a nossa solução de cuidados para a proteção solar, que é o nosso protetor solar FPS 60 em bastão. Ele é totalmente mineral. A gente escolheu o formato bastão justamente também para atender uma tendência de praticidade e poder reaplicar também facilmente durante o dia, né? O protetor solar, que a gente sabe que é muito importante. Mesmo em peles negras que tem essa tendência a ter um FPS natural, ele não é o suficiente. E ele também atende a tendência de ser totalmente mineral, tem uma alta proteção e uma ampla proteção também. E ele também é tonalizante, o que também endereça essa parte de multifuncionalidade. E falando um pouco dessa parte tonalizante, como a gente está no evento online, eu não consigo de fato mostrar o protótipo para vocês. Mas a gente trouxe aqui alguns relatos dos grupos de pesquisa que a gente fez com as colaboradoras da DSM. Então, eu vou dar uns destaques aqui dos relatos que a gente teve. Que disfarçou bem as manchas, traz uma boa absorção, naturalidade, praticidade, sensação de que não está com nada, formato bastão elas acharam muito legal e acharam que deixou mate. Não deixou um efeito Michael Jackson, tonalizou para a cor. A absorção foi rápida, sem oleosidade, adaptou ao tom de pele e sentiu um efeito anti-brilho. E aí, falando um pouco mais disso de se adaptar ao tom de pele, aqui a gente viu que essa formulação ela atendeu muito bem aos diferentes tons de pele negra. Então, aqui a gente pode ver nesse vídeo uma aplicação em uma voluntária que tem um fototipo mais escuro, mas eu também trago algumas fotos de aplicação em mim mesma,
que considero que tem um fototipo mais claro, mas ainda de pele negra. E vocês podem ver que em ambas tonalidades se encaixou muito bem. Entendendo um pouco mais tecnicamente, né, do porquê disso, estou abrindo a fórmula aqui para vocês. Então, a gente tem os nossos filtros minerais, Parcel TX, Parcel ZX, emolientes, silicones, pigmentos, ceras, manteiga de karité, as nossas vitamina E, conservante e o nosso Balm Touch 250 para ajuste sensorial. E eu queria mostrar para vocês que não é responsabilidade de um só ingrediente essa adaptação aos tons de pele. Isso foi uma descoberta da fórmula como um todo. Primeiramente, falando dos pigmentos, a gente escolheu pigmentos que têm um recobrimento muito importante, esse tratamento ACT traz muito essa naturalidade do tom. Além disso, a nossa combinação de emolientes e ceras também umedecem muito bem esses pigmentos e faz com que essa cobertura seja mais homogênea dentro do produto. E o próprio fato de ser bastão também ajuda muito nisso, porque o bastão ele vai se fundir na aplicação e vai deixar um aspecto mais natural na pele. Além disso, a gente tem os nossos ingredientes DSM, que eu vou destacar adiante, mas temos nossos filtros minerais, que geralmente filtros minerais remetem a uma palidez na aplicação, mas os nossos Parcel TX e ZX têm uma transparência muito competitiva, o que ajuda muito. E o nosso Balm Touch 250, que além de ajudar muito no sensorial, ele também ajuda na homogeneidade da dispersão desses pigmentos. Então, entrando mais a fundo, assim, primeiro falando do Parcel TX, ele é o nosso filtro UV inorgânico com melhor compatibilidade. Ele tem excelente compatibilidade com o nosso Parcel 1789, que é a avobenzona, mas também a acrilatos, a bioativos, por ser um composto alumínio free e ter um recobrimento de alta qualidade. Além disso, ele tem uma alta contribuição para o FPS sozinho, mas também a sua adição de 3% em um chassi já existente pode aumentar até 25 a 40 unidades no FPS. Ele também é muito fácil de manipular, de dispersar, ele não necessita a utilização de um Ultra Turrex, por exemplo. Tem um residual branco competitivo e características sensoriais excepcionais. Mostrando aqui o ID card dele, então o nosso Parcel TX é o dióxido de titânio, mas ele tem um recobrimento de sílica e de meticone, o que ajuda muito na dispersão na fase oleosa desse produto, mas também protege muito contra o efeito fotocatalítico que o dióxido de titânio pode sofrer perante a radiação UV. Aqui a gente também tem a curva de absorção dele, né, com pico no UVB. E juntamente com ele a gente tem o nosso Parcel ZX, que é um mix de partículas para ampla proteção, né? Tem também proteção UVA, é adequado para peles sensíveis e tem um sensorial otimizado. Aqui também mostrando o ID card dele, ele é o nosso óxido de zinco com recobrimento de trietoxicaprilhocilano, que da mesma forma que o anterior também protege contra esse efeito fotocatalítico e facilita na dispersão da fase oleosa dessa partícula também. E aqui a gente tem a curva de absorvância dele com pico no UVA. E por que a gente fala que é um mix de partícula, né? Porque o Parcel ZX, ele é um balanço entre óxido de zinco nano e não nano. Isso traz os benefícios que ambos agregam a esse mix, que é tanto um menor efeito branco, quanto uma maior absorção no UVA. Então, aqui a gente tem alguns highlights, assim, que o Parcel ZX traz, que é uma maior contribuição no FPS, no UVA, na luz azul, uma transparência muito competitiva, e aqui é muito importante porque a gente está superando um desafio de endereçar uma fórmula totalmente mineral para mulheres de pele negra, o que parece ser contraditório, mas com os nossos Parcel TX e ZX isso é muito possível. E a parte da dispersão também, que é muito facilitada. E principalmente essa parte da contribuição do UVA é muito importante para formulações 100% minerais, porque só o dióxido de titânio ele não é capaz de suprir a proteção adequada, né? A fração adequada de proteção, que é a de 1/3, né, de UVA perante ao FPS. Então, essa combinação é de muito sucesso, assim, e eu não digo isso só na teoria, isso é aplicado muito na prática, inclusive nesse produto, a gente fez testes em vivo com ele, e ele deu um resultado de FPS de 60,5 e um UVA de 21. Então, cumprindo essa relação que é indicada, né? E no nosso acervo, a gente também tem outras formulações de outras formas galênicas que também têm esse resultado satisfatório.
E o último ingrediente que eu quero destacar aqui é o nosso Wellness Touch 250, que é a nossa sílica, porém não é uma sílica qualquer. Ela é revestida por meticone, o que também vai ajudar muito na dispersão e naquilo que eu comentei da homogeneidade da dispersão dos pigmentos. Mas também ela tem uma característica muito importante de ser perfeitamente esférica, que a gente pode ver nessa imagem de microscopia eletrônica de varredura. E o que isso impacta, né? Tanto o Valence Touch 250 como toda a nossa linha Valence, eles têm essa característica de ter essa forma redonda perfeita. Isso faz com que traga uma cobertura mais uniforme, portanto, efeitos visuais e sensoriais otimizados. Então, por ter essas partículas esféricas, quando você passa a mão depois da aplicação, tem um sensorial muito mais aveludado, assim, sabe? E a nossa linha Valence também tem uma ampla gama de tamanhos de partícula. Isso é muito bom porque a nossa pele ela não é regular, ela tem rugosidades. E o fato de ter tamanhos de partículas diferentes faz com que preencha melhor essa superfície regular, melhorando a distribuição dessas partículas na pele. E dentro da nossa linha Valvance, né, por que a gente escolheu o Valvance Touch 250? Porque ele tem a melhor performance em color cosmetics, né, em cosméticos com cor. Aqui a gente tem uma aplicação dele em batom, por exemplo, que é uma estrutura de fórmula bem parecida com o nosso stick. E vocês podem ver aqui que os resultados foram surpreendentes. Teve um aumento de brilho, cores mais vibrantes, distribuição uniforme de pigmentos e um contorno mais nítido. Então, foi por isso que a gente escolheu ele. Porém, esse foi só um gostinho, assim, do nosso projeto. O nosso projeto, na verdade, é uma linha de produtos. A gente quer endereçar uma rotina completa de cuidados para a pele negra. E o stick é só um desses produtos. A gente ainda tem um gel de limpeza facial, um sérum uniformizador de tom, um hidratante corporal e um hidratante facial, que também atende a outras demandas e outras particularidades da pele negra. Porém, essa linha ainda não foi lançada. O lançamento será em breve. E se vocês quiserem saber mais e até receber os nossos protótipos, eu peço que vocês escaneiem esse QR Code ou acessem esse link bit.ly/interesse DSM beleza antirracista, que eu vou pedir para o pessoal mandar no chat aí também para facilitar. E lá vocês vão preencher alguns dados, enfim, para que vocês possam demonstrar esse interesse e fazer com que a gente saiba que vocês querem saber mais sobre os nossos produtos e que a gente possa enviar alguns protótipos para vocês. A gente tem uma quantidade limitada de protótipos, então, se vocês quiserem muito, assim, eu peço que vocês preencham com uma certa urgência, porque a gente vai ter um critério de escolha aí por ordem de preenchimento. Tá, eu vou deixar mais um pouquinho para vocês conseguirem escanear. Quer complementar alguma coisa? Bom, pessoal, só queria dizer que essa linha foi altamente pensada e, né, desenvolvida com nós, né, como expertise da DSM, pensando nas especificidades da pele negra. Então, a gente está muito animado, né, de poder estar cobrindo esse gap de mercado. E, enfim, a gente pede para vocês, então, como a Ju falou, escanear, que a gente vai estar mandando para vocês, né. A gente só não vai enviar de imediato, né, porque o nosso lançamento oficial desse projeto vai acontecer em abril. Então, eu peço que vocês aguardem um pouquinho, né, que a gente vai compilar as informações e aí a gente vai enviar mais ou menos, né, daqui umas 3 semanas. Então, só para a gente se alinhar quanto ao tempo, mas vocês vão receber, né, só preencher as informações, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigada. Acho que o tempo está meio curto, mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem receber esse material, também é só entrar em contato pelos nossos e-mails que estão aí na tela. Sim, estamos à disposição e contem com a DSM, né? Somos seus parceiros de negócios e estamos aqui para a gente construir junto um futuro melhor para a beleza negra. Muito obrigada. Obrigada, gente. A gente que agradece. Parabéns pela apresentação, gente. Foi realmente incrível. E Bia e Júlia, sintam-se à vontade para usar a ABC para também auxiliar nessa divulgação que vocês precisarem, conte conosco, viu? E queria dizer aqui muito orgulho, porque de fato abrir com vocês foi excepcionalmente incrível.